Igrejas evangélicas de várias denominações vêm convocando fiéis a jejuar pela nação. Celebridades gospel usam a influência nas redes sociais para declarar apoio a Jair Bolsonaro. A escolha do candidato também é tema durante o culto, transformando o pastor em cabo eleitoral. O que está em jogo é o comando de um Estado laico. A mistura entre política e religião nunca foi tão intensa no país. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Nós somos terrivelmente cristãos. O pensamento conservador vai se opor, obviamente, já no século XVIII, aos processos revolucionários que ocorreram na Europa. A Revolução Francesa, por exemplo, os conservadores vão atacar o processo de Revolução Francesa porque entendem que aquilo ali é quase que um processo que levará a humanidade ou a sociedade a uma situação extremamente caótica. Mais propriamente, na década de 90, quando nós temos o movimento de redemocratização, nós observamos aí, segundo as estatísticas revelam, quanto que demograficamente nós temos as linhas, de evangélicos ganhando sobressalto. Quando mencionamos evangélicos, é preciso entender que isso não é algo homogêneo. Nós temos aí inúmeras denominações. Inicialmente, nós temos o que nós chamamos de protestantes, depois pentecostais, dentro dos pentecostais, os neopentecostais. Então, é preciso entender que dentro disso há inúmeras nuances, subnuances. É preciso reconhecer que dentro desses grupos nós temos, por exemplo, figuras públicas, desde Silas Malafaia a Henrique Vieira, que são figuras opostas, mas que estão dentro desta mesma categoria de evangélicos. Então você vai ter todo um movimento evangélico que vai começar a ocupar os partidos políticos, ocupar as instituições de representação e ocupar o parlamento. Se você for fazer um estudo sobre a Bíblia, desde o começo vai falar de uma situação política. Por que Jesus foi crucificado? Ele era uma ameaça política na época para os reinados, porque tinha uma mensagem falando, nasceu um rei. Então, quem estava reinando na época ficava com muito medo, que é esse rei que está chegando. A política, desde o começo, ela já existe e ela também faz parte das coisas de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, vai nos orientar dizendo a seguinte coisa: trate a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Em algumas versões vai dizer, honrem os governadores ou autoridades. Embasado na Bíblia, sim, a política e a religião podem andar juntos, sim. Houve um pastor chamado Billy Graham, nos Estados Unidos, aconselhou muitos presidentes. Então nós podemos ver que a política e a religião podem andar juntos. Foi como eu falei, a partir do momento que infringe princípios básicos e fundamentais na Bíblia, aí o seu limite já não pode ser extrapolado. Eu sempre disse, quando eu estava na vida pública, tive 14 anos de mandato, fui 3 vezes vereador, depois fui deputado estadual, era de que não, para você ser um bom parlamentar, não necessariamente você tem que ter evangélico. Você pode ser evangélico e não ser um bom parlamentar. Eu não vejo uma onda conservadora. Eu vejo um movimento político, que capturou as igrejas e se passa a ideia de que esse movimento ele é um movimento conservador. Mas a gente percebe, inclusive pelas suas lideranças e pelos escândalos políticos, que essa questão conservadora é muito relativa. Que o que a gente vê nos dias de hoje é muitos líderes se aproveitando, dizendo-se cristão e conservador, não sendo, e as pessoas acreditando. É testemunho, colega. Nada melhor que você dar testemunho. Todas as pessoas que vai pedir voto e tal, é só os ouvintes, as pessoas ouvirem e falar assim, que testemunho essa pessoa dá em relação a isso que está se dizendo? Então, aí cada pessoa vai tirar sua conclusão. Vocês vão olhar e falar, essa pessoa realmente é crente, conheço, então essa pessoa aí vale a pena a gente ver os projetos para votar nela. A política, ela está muito ligada à consciência,
a capacidade dos indivíduos de discernirem o voto. Se eu sou tão ingênuo que eu, na hora de votar, eu preciso de alguém que diga em quem que eu vou votar, a pessoa que faz isso não é cidadão. Ele é um escravo da mente dos outros. Religião e política não deveriam se misturar. São formas de ver o mundo, a vida, o Estado de modos diferentes. Mas, pensando historicamente na conformação do Estado brasileiro, elas sempre estiveram juntas. Onde o Estado brasileiro não se faz presente, as instituições religiosas brasileiras estão presentes, fazendo, às vezes, dessa política pública, né, seja na área da educação, na área da assistência social, na área da saúde. Porque esse jovem vai procurar abrigo aonde? No movimento emancipatório, de liberdade? Não, ele vai procurar o quê? Aí sim, o conservadorismo. Só que existem algumas transformações, algumas mudanças que foram feitas na história e na estrutura social, que é como eu falei, não tem como você voltar. Eu entendo com certa naturalidade essa questão desse, digamos, esse certo refluxo ao conservadorismo no sentido da juventude ser mais conservadora. Porque quando você olha e não enxerga um horizonte, nenhuma perspectiva, não tem a utopia, você se volta para o passado. Mas é um pensamento conservador no sentido mais reacionário, mais preconceituoso, mas é o que tem, é o que está na prateleira, e o jovem vai buscar o que está na prateleira. O projeto do vereador Arnaldo Barros defende a disponibilização de bíblias para consulta facultativa de alunos em bibliotecas de escolas públicas. O Estado brasileiro ele nunca foi exatamente um Estado laico, embora esteja previsto na nossa Constituição. Não deveriam se misturar exatamente para prever a possibilidade de pensarmos políticas públicas capazes de cobrir as diferenças, né, para além de cores, raças, etnias, independente de nossas identificações religiosas. Eu penso assim, se você tem sua família, se a sua família é uma família equilibrada, nós vamos ter também uma sociedade equilibrada. Mas eu acredito que todas as pessoas poderiam muito bem estudar um pouco das coisas de Deus e usar o ensinamento de Deus para o campo da política. Quem é do campo político, querendo ou não, é como fosse um pastor. Porque nós, como pastor, temos as nossas ovelhas. E o político, ele tem ali o público dele, que são os eleitores. Nós, como pastores, quem chama é Deus. Mas quem aprova o nosso ministério são as ovelhas, que a gente cuida. O cristão, ele é ovelha. E a ovelha é muito fácil de ser enganada, né? Jesus alerta, adverte, até os escolhidos serão enganados. Então é preciso ter cuidado com movimentos políticos que aparentemente são cristãos ou evangélicos. Eu acho que é preciso que as pessoas tenham muito discernimento. E eu lembro muito do que Jesus fez quando ele entrou no templo do pai dele e estavam fazendo de lá um comércio. Ele saiu quebrando tudo, porque em uma das falas que a Bíblia tem, em várias traduções vão ter, mas a fala vai ser a mesma, a casa de meu pai não é comércio. E nós temos uma política hoje que é uma política comercial. E o que é o comércio, né? O comércio é o quê? É o ganho com o meu interesse, é o ganho com o meu produto. A política hoje é a mesma coisa. Eu acredito que o púlpito da igreja, ele não deveria ser usado para essa questão. A massa religiosa é muito grande. À medida que cresce, eu acredito que o interesse político fica maior ali dentro. O alcançar do meu interesse enquanto político fica maior, porque quanto maior a massa, mais poder eu tenho. E se alguém me pergunta se na rua, você acha que a política e a religião devem se misturar? Eu só ia olhar e dizer, o que da Constituição tem de espiritual? Nada. Pois é, então não. A Constituição é política, o espiritual é teu. É de ter um olhar diferenciado para a sociedade, sem preconceito, porque se tiver preconceito, não está falando a linguagem de Cristo. O passado que não foi, que não deixou de existir, e o futuro que não veio, cria um lapso, cria uma zona cinza. E é exatamente nesse espaço que nascem os monstros. Nem todo mundo vai pensar igual a você, mas na verdade nós podemos unir força no conjunto do campo das ideias. Mas acho que o caminho se chama respeito. Também vocês têm defeito. Mas por que não amar o defeito do próximo? Eu sou livre. Eu acho que as igrejas evangélicas, elas pregam a liberdade de culto e a liberdade de opinião.
Isso é um dos fundamentos do cristianismo, é a liberdade. Deus nunca quis que o seu povo perecesse. Pelo contrário, Provérbios vai dizer: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Para mim, o ser cristão é tentar parecer com Jesus. Todo mundo, quando fala de Jesus, imagina um homem barbado e tal. E talvez ele tenha morrido dessa forma, mas a maioria dos feitos dele era enquanto ele era um rapaz. Precisou chorar, chorou. Morreu amigo, sofreu. Né? Se enraiveceu, precisou fazer justiça, fez. Para mim, ser cristão é parecer com Jesus Cristo. É ser um ser humano ético, é ser um ser humano bondoso. Eu acredito que ser cristão é parecer com Jesus Cristo. É isso. Aí, tenta a sorte, mano. Eu acredito na palavra de um homem de pele escura, de cabelo crespo, que andava entre mendigos e leprosos, pregando a igualdade. Um homem chamado Jesus. Só ele sabe a minha hora. Aí, ladrão, tô saindo fora.